Olá, boa tarde, good afternoon, sejam muito bem-vindos. Welcome to the English class. Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Today is November 23rd, ok? So let's start our class. Só para relembrá-los, para contextualizá-los, hoje nós teremos na nossa aula de inglês a regência feita pelos alunos do curso superior de licenciatura em letras do Instituto Federal Campo Sertãozinho, do Murilo e da Camila. Nós estávamos estudando aí o Simple Past e eles darão continuidade hoje à aula. Então, Murilo e Camila, é com vocês, tá? Vou fechar aqui a minha câmera para não atrapalhar vocês. Boa tarde, pessoal. Hi guys, good afternoon. Bom, vamos começar então. O Murilo vai compartilhar aí com vocês os nossos slides. Só sinalizem para a gente se vocês estão enxergando, se está dando para ver. Simple past tense, regular and irregular verbs. Está todo mundo vendo isso? Eu estou. E vocês, alunos? Sim, Eles são sim. tímidos. Também. Eu consigo ver o chat, viu, pessoal? Eu tenho, assim, as artimanhas. Pode Bom, falar à vontade. Ótimo. Só um minutinho, Murilo, antes de você começar. Você tem as artimanhas e não compartilha comigo, né? Você vai ver só. As artimanhas é 2 monitor, professor. Então tá. Então também tem. Tá, tchau. Bom, pessoal, vamos começar então. Na aula passada, vocês estavam vendo o Simple Past Tense, só que com o verbo to be, né? Então, a gente tem no presente am, is e are, e no passado fica was e were. Hoje nós vamos falar sobre os verbos regulares e irregulares na língua inglesa. Então, a gente vai trabalhar a estrutura do Simple Past e vamos abordar aí os verbos regulares e irregulares. Pode passar, por favor, Murilo? Então, como vocês já sabem, nós utilizamos o Simple Past para falar de ações que começaram e terminaram no passado. So, take a look. We use the Simple Past for finished actions in the past. O que são ações que acabaram e ficaram no passado? Eu posso dizer assim, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Ontem já acabou, hoje já é um novo dia. Então, a minha ação de ter trabalhado ontem ficou no ontem. Então, eu trabalhei ontem, eu acabei de trabalhar ontem, o dia acabou e hoje é um novo dia. Então, essa minha ação, ela ficou no passado, ela aconteceu e terminou no passado. Só um momentinho, gente, deixa eu só desligar meu umidificador que tá fazendo um barulhão aqui do meu lado. Não sei se vocês estão ouvindo. Não tá aparecendo. Mas tá me incomodando. Pronto. Alright. Bom, pode passar, por favor. Então, primeiro a gente vai falar sobre os verbos regulares. O que são verbos regulares e irregulares? Basicamente, os verbos regulares são aqueles verbos que nós vamos adicionar só de, ed ou ied ao final, para contrair esse verbo, para conjugar ele no passado. E os verbos irregulares, eles vão mudar, eles vão ser uma palavra diferente. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho quais são as regras dos verbos regulares. Spelling rules for regular verbs. Basicamente, pessoal, a maioria dos verbos vai receber o ed, ok? Então, a gente colocou aqui nessa tabelinha, ó, base form, que é a forma base do verbo, past, que é o passado simples, no caso, que é o que nós estamos vendo hoje, e o spelling, o que é o spelling? Como que eu escrevo isso? Como eu vou acabar, então, pronunciando essa palavra. Então, a gente tem aqui, ó, watch fica watched, play fica played. Então, o que aconteceu aqui? Eu apenas adicionei o ed. Então, se eu falo I watch, eu quero dizer que eu assisto. Mas se eu disser I watched, eu estou dizendo que eu assisti, ok? I play, eu jogo ou eu brinco. O play, ele é bem versátil, viu, gente? O play pode ser muitas coisas. Então, pode ser jogar, brincar,
tocar. Então, se eu digo I play, eu toco, eu brinco, eu jogo. I played, eu toquei, eu brinquei, eu joguei. Depois a gente tem o live. Percebam que o live termina com E. Então, se o verbo já termina com E, eu não preciso acrescentar ED. Eu só acrescento D. All it is, apenas isso. Stop. O que acontece com stop? Ele vira stopped com um pezinho a mais aqui. Mas por que a gente dobrou essa consoante? Porque olha só, one syllable verbs. O que é one syllable verbs? É uma palavra que tem uma sílaba só. Quando eu digo stop, é de uma vez, é uma sílaba só, não é stop. Não tem duas sílabas, é uma sílaba só. Stop. No inglês, muitas palavras funcionam dessa maneira, viu, gente? É quase que um vômito. Você vomita a palavra assim, você fala ela de uma vez. Então, esse é um exemplo. Ela tem uma sílaba só. E o que acontece? Ela tem uma vogal, olha só, o ozinho, mais uma consoante. Então, eu tenho stop, O e P. Então, a gente vai dobrar a consoante e acrescentar ED. So, one syllable verbs, one vowel, plus one consonant, double consonant. Ok? E, por fim, a gente tem aqui o study. O study fica studied. O que acontece aqui? A gente acrescentou o IED. Por quê? Porque essa palavra, ela tinha uma consoante, uma consonant, mais o Y. E aí a gente vai tirar este Y e acrescentar IED. Ok? Então, study, studied. Percebam qual é a última letra do study? É o Y. O que vem antes do Y? É uma consoante. Se vier uma consoante antes do Y, a gente tira o Y, we drop the Y and add IED. E aí a gente acrescenta IED. Essas são as regras para os verbos regulares. Ok? Então vai ser sempre assim. Ou você vai acrescentar ED, ou D apenas, ou vai dobrar a consoante e acrescentar o ED, ou vai acrescentar o IED. Tira o Y e acrescenta o IED. All it is. Gente, essas regras, assim, a gente precisa memorizar, estudar elas, logicamente, mas quanto mais você falar, quanto mais você fizer exercícios, mais você vai internalizar isso, sabe? É mais chato se você pegar e ficar querendo decorar o que acontece com cada um. Se você quiser, de fato, aprender a falar inglês, você precisa tentar internalizar isso. Vai fazendo exercícios, vai tentando falar, vai tentando falar as palavras, ok? Pode passar, Murilo. Ó, aqui a gente tem a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa do simple past. Então, o que acontece? Na afirmativa, a gente colocou o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então, a gente está conjugando o verbo trabalhar no passado simples. So, affirmative, com todos os pronomes. Olha, I, you, he, she, it, we, you, they. Fica igual para todo mundo. Eu não sei se vocês já trabalharam com o simple present, que muda, né, na terceira pessoa, mas aqui a gente não vai ter esse problema. Vai ser o mesmo verbo e a mesma terminação para todos os pronomes. Então, fica I worked yesterday. Percebam esse yesterday. A gente sempre sinaliza quando que essa ação terminou. Pode ser ontem, pode ser semana passada, pode ser o mês passado. Então, quando vocês forem utilizar o simple past, vocês têm sempre que sinalizar quando essa ação aconteceu. Aqui, no caso, a gente colocou yesterday, que é ontem. Então, fica I worked yesterday. You worked yesterday. He, she, it worked yesterday. We, you, they worked yesterday. Agora, para negar, como que eu digo eu não trabalhei ontem? A gente vai acrescentar o didn't. Se vocês prestarem atenção aqui no final, olha, o didn't é uma contração de did not, ok? Então, o did aqui no simple past é o verbo auxiliar. Então, vocês provavelmente já estudaram essa diferença dos verbos auxiliares com os ordinary verbs. Os verbos auxiliares, eles têm esse papel de auxiliar um verbo, o ordinary verb, que é o verbo principal da frase, ok? Então, aqui, ó, o work
é o ordinary verb. Ele é o verbo principal, ele é o verbo que carrega a ação da frase. O que eu estou falando? Que eu não trabalhei ontem. O didn't, no caso negando, ele está apenas auxiliando o work. Ele só está ali para auxiliar, para dar a entender que é passado, neste caso, porque a gente está falando do did do simple past. Então fica I didn't work yesterday. O que acontece com o verbo? Ele volta para sua forma base. Eu não preciso conjugar o verbo na negativa nem na interrogativa. Então, acho que é mais fácil vocês pensarem que você só vai conjugar o verbo no passado na afirmativa. Ok? Então, olha só, na afirmativa, worked, 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 worked. ED no final. Agora, na negativa e na interrogativa, não precisa. Ó, I didn't work yesterday. You didn't work yesterday. He, she, it didn't work yesterday. We, they didn't work yesterday. Então, estamos negando no passado. Não trabalhei ontem. Você não trabalhou ontem. Ela não trabalhou ontem e assim por diante. E para fazer uma pergunta, como vocês já estudaram, provavelmente a gente muda a disposição do verbo com o pronome. Então, se eu falo I worked, para eu fazer uma pergunta, eu vou trocar, eu vou colocar o did no começo. Ó. Did I work yesterday? Estou me perguntando, eu trabalhei ontem? Did I work yesterday? Did you work yesterday? Vou fazer uma pergunta. Murilo, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Yes, he did. Sim, ele trabalhou. Então, assim, vai ser para todos os pronomes. Ó, did he work yesterday? Did she work? Did it work yesterday? Did we? Did you? Did they work yesterday? E prestem atenção. Olha o verbo. Work, 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 work. Ele não muda, porque a gente já tem o did. Então, olha, para a gente amarrar essas ideias, ó, o verbo auxiliar do simple past é o did. É o verbo que vai auxiliar o verbo principal da frase. A gente utiliza o verbo auxiliar apenas para frases negativas e interrogativas, ok? Então, olha só, didn't work, did I work? E o verbo será conjugado apenas na forma afirmativa. Eu só coloco o verbo no passado na afirmativa. I worked, you worked, he, she, it worked. E o did not é o didn't. Didn't é uma contração, é um jeito mais fácil e mais rápido da gente pronunciar essa palavra. Alright? Bom, é basicamente isso sobre os verbos regulares e sobre a estrutura do simple past. Essa estrutura que a gente colocou nos slides para vocês, gente, afirmativo, negativo, interrogativo, é a mesma estrutura para falar de verbos irregulares, tá bom? Não vai mudar. Então, se eu quiser fazer uma frase afirmativa, essa é a estrutura que eu vou seguir. Olha só, pronome I. O verbo no passado, worked. E o meu complemento, que está indicando quando essa ação aconteceu. Yesterday, no caso. Se eu quero fazer uma negação, se eu quero dizer que eu não fiz alguma coisa, eu vou usar essa mesma estrutura. Ó, o pronome I, depois vem o didn't, depois vem o verbo na sua forma base, work, e o nosso complemento, yesterday. E para fazer uma pergunta, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, não vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa com os verbos regulares, foi isso que eu quis dizer. Vai ser o did primeiro, depois o pronome, depois o verbo e depois o nosso complemento. Ó, acompanhem comigo. Did I work yesterday? É sempre assim. Então, auxiliar, pronome, verbo principal, ordinary verb e o nosso complemento yesterday. Pode seguir, Murilo. Alguma dúvida, alguma pergunta até agora, pessoal? É bastante informação de uma vez, gente, a gente É. sabe. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, já se manifestem que a gente já vai Isso. tirando antes de entrar nos irregular verbs, porque daí piora um pouquinho, sabe? Quer dizer, não piora tanto, não, é tranquilo. Bom, se não tem dúvida, vou fazer os exercícios. Beleza, então a gente tem um exercício aqui que é com os verbos
regulares, ok? Ó, reescreva as frases no simple past com yesterday. Então, a gente tem frases no presente. A gente colocou um exemplo para vocês aqui, ó, present. I watch TV. Então, passado, I watched TV yesterday. Vocês vão fazer isso da A até a G, mas a gente quer fazer junto com vocês. Então, a hora de ligar o microfone ou escrever no chat é agora. Vamos fazer a primeira juntos. Ó, letter A. We study English. Como que a gente coloca essa frase no passado simples? Como que eu digo, eu estudei inglês ontem? Porque vocês precisam acrescentar o yesterday na frase. Podem falar no microfone ou podem mandar no chat. Letter A. We studied English. Como que fica no passado? Perfect, Jennifer. Ó, Jennifer mandou lá a resposta correta. Ó lá, Pietra também. Isso mesmo, gente. Yasmin, ó. We studied English yesterday. Então, a gente tirou o Y, acrescentou IED e acrescentou yesterday. E é isso. Agora, a gente tem uma pergunta. Olha a letter B. Do you listen to the news? Você ouve as notícias? Do you listen to the news? E aí, como que a gente faria a pergunta? Prestem atenção no verbo auxiliar da letra B. Esse verbo auxiliar é o verbo auxiliar do presente, é o do. Então, pensem, qual que é o verbo auxiliar do passado que a gente viu agora? E o listen, o que acontece com o listen? A gente coloca o listen no passado ou o listen continua igual? Por ser uma pergunta. Podem mandar a letter B. Do you listen to the news? Como que fica no passado? Very good, Yasmin, perfect. Did you listen to the news? Então, aqui a gente fez o quê? Só trocou o verbo auxiliar, ó. A Karen, muito bem, Karen, é isso. A gente só trocou o verbo auxiliar, Jennifer, perfeito, gente. Perfeito, tive que falar perfeito em inglês, mas terminei em português, aí ficou perfeito. Perfect. Ó, Ana Júlia, did you listen to the news yesterday? É isso aí, gente. Agora, letter C, ó, é uma negativa que tá no presente. He doesn't cook dinner. Ele não cozinha o jantar. He doesn't cook dinner. A Inara mandou pra gente aqui. Muito bem, Inara, é isso mesmo. E a letter C, guys, como que vocês negariam aí? He doesn't cook dinner. O que acontece com cook? Ele permanece igual? Vai ser doesn't? Vai ser didn't? O que acontece aí? No one for letter C? Ninguém para letter C? He doesn't cook dinner. Didn't cook dinner. Yes, he didn't cook dinner. Jennifer, Ana Júlia. Isso, ó, a Ana Júlia lembrou de acrescentar o yesterday, porque a gente tem que deixar bem claro quando isso aconteceu, ok? Nos mínimos detalhes. Ah, quando que ele não cozinhou o jantar? Ontem. He didn't cook dinner yesterday. Muito bem, Yasmin. He didn't cook dinner yesterday. Então, vocês estão percebendo que o cook, que é o nosso verbo principal, ele se mantém o mesmo na sua forma base, tanto tanto na negativa quanto na interrogativa. Agora, a letter D. They work late. Essa aqui é uma afirmativa. They work late. Então, a gente precisa mudar esse verbo aí. Como que ficaria? They work late. Eles trabalham até tarde. Ou tarde, eles trabalham tarde. They worked late yesterday. Yes, they worked late yesterday. Maria Laura, they worked late yesterday. Karen, very good, girls. Jennifer, they worked late yesterday. É tranquilo, né, gente? Agora, letter E. I use the internet at work. Eu uso internet no trabalho. Afirmativa também. I use the internet at work. Percebam o use, o verbo usar, ele termina com o E. E aí, o que acontece? A gente só coloca D, a gente tem que colocar ED, o que vai acontecer com esse verbo? Letter E, I use the internet at work. Isso, Jennifer, I used
The internet at work yesterday. Very good. Então, já terminou com E, a gente só acrescenta o the. Yasmin, I used the internet at work yesterday. Very good. Nossa, tô gostando de ver, gente. Parabéns. Vocês pegaram bem fácil, assim, achei. Agora a letter F. She talks to her friends. Ela conversa com seus amigos. She talks to her friends. A Inara mandou I used. Certinho. Agora a letter F. Também é uma afirmativa. Maria Laura, she talked to her friends yesterday. Very good. Então é isso. A maioria dos verbos a gente vai acrescentar o ed. Ó. Nesse caso foi ed. She talked to her friends yesterday. Jennifer, that's it. Karen, she talked to her friends yesterday. That's it. Para finalizar, a letter G, mais uma negativa. My brother doesn't dance. Então, meu irmão não dança. My brother doesn't dance. Como eu diria, meu irmão não dançou ontem. Yasmin e Nara mandando a letter F, tá certinho. That's it, Jennifer. My brother didn't dance yesterday. Ana Júlia, my brother didn't dance yesterday. That's it. Então, ó, a gente só negou no passado. Olha lá, didn't. Se era doesn't no presente, é didn't no passado. No caso, doesn't na terceira pessoa, né, gente? Então, uma coisa boa do passado simples é que é igual para todos os pronomes, né? A gente não precisa contrair a terceira pessoa singular. Inara, Yasmin, Karen, my brother didn't dance yesterday. Very good, girls. Good job. É isso aí. Agora o Murilo vai falar para vocês um pouquinho sobre os verbos irregulares. Então, lembrando que esses que nós vimos agora são os verbos regulares que vão ter aí no final de ed ou ied. Agora, será que os verbos irregulares são a mesma coisa? Será que essa palavra muda? O que vai acontecer? Bora lá, Murilo. Bom, basicamente, então, vocês já aprenderam a estrutura e como utilizar, mas existem alguns verbos que eles não seguem essa regra e por isso que a gente chama eles de irregulares. So, aqui a gente tem uma lista desses verbos e depois vai ter uma segunda lista com mais verbos. Essa lista aqui são alguns verbos mais cotidianos na nossa fala, no nosso dia a dia. E como a teacher Camila falou antes, o mais interessante não é você tentar ficar decorando essa lista quando eu estava no ensino médio, tinha umas listas que a gente pegava do objetivo do cursinho, que era enorme. Você ia desdobrando o negócio, virava um bagulho gigantesco. E aí, o interessante não é você, tipo, decorar isso, o interessante é você internalizar isso utilizando. Então, você escutar uma série, um filme, uma música em inglês, você vai escutar essas pessoas utilizando essas palavras. E aí, na hora que você for fazer as suas construções, elas vão estar internalizadas na sua cabeça por essas pequenas imersões. E quanto mais você imergir, mais internalizado você vai ficar. Hoje a gente estava até escrevendo alguns exemplos e aí a gente usou uma outra palavra que, tipo assim, foi tão no automático colocando lá, e é porque é no automático, não é essa regra, é uma outra regra que já também é regular, certo? Então aqui a gente tem alguns verbos, eu ler eles com vocês, que o verbo go, verbo to go, vira went, verbo to have, vira had, o verbo to get vira got, o verbo to teach vira taught, o verbo to hear vira heard, o verbo to feel vira felt, o verbo to leave vira left, o verbo to lose vira lost, o verbo to meet vira meet, que fala igual, mas escreve diferente. O verbo É met, fala met? diferente. Fala diferente Meet, também? met. Então, desculpa aí, turma. Meet, met. É verdade, how I met your mother. É... O verbo to see vira só. To wear, wore. Wore. É igual ao outro were. Were, tá certo. Were. O verbo to speak, spoke. E o to do, did. Que a gente já está utilizando aí a aula toda. E, assim, como a gente disse, no começo é meio decorebinha, mas, assim, o interessante mesmo é internalizar isso, deixar na cabeça, porque na hora de construir vai chegar. E por que isso? Porque existem bastante verbos, a outra lista não ficou aqui. Então,
Então, eu vou falar dos exemplos primeiro. O primeiro, então, na afirmativa, a gente já estava utilizando essa forma, que é o I did that task. A gente já estava falando sobre o verbo did, did you e etc e tal. Mas a gente também pode pensar nessa construção e nessa conjunção do verbo nos outros verbos que são irregulares. Ou seja, na afirmativa esse verbo vai mudar. He went to the church. They saw the movie on Netflix last Saturday. She went shopping. So, então fica, tipo, eu fiz aquela tarefa, ele foi na igreja, eles viram aquele filme na Netflix no último sábado, ela foi pro shopping, as compras, no caso. Então, a gente tem aqui essa estrutura. Na afirmativa, a gente vai ter que utilizar esses verbos. A boa notícia é... Murilo, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Uhum, Esse primeiro exemplo que o Murilo colocou aí, gente, ó, I did that task. Percebam que o did, ele não é auxiliar. Aí ele está funcionando como o verbo principal da frase. Vou mandar aqui no chat para vocês. Como que eu negaria? Como que eu diria? Eu não fiz essa tarefa. Eu ficaria I didn't do. Porque às vezes a gente estranha, né? Nossa, mas eu vou colocar uhum. didn't, depois eu vou colocar do, né? Mas é isso mesmo, viu? Ó, I didn't do that task. Eu não fiz aquela tarefa. E isso acontece, ó, uma pergunta. Você fez aquela tarefa? Aí a gente usa o did como auxiliar e o do como verbo principal, ó. Did you do that task? Nessas horas que a gente sente falta da lousa, né, gente? Ó, Uhum. did you do that task? Então, só um adendo aí, tá? Vocês têm o did como auxiliar, o do como auxiliar, mas eles também funcionam como verbo principal, como verbo principal da frase. Pode seguir, Murilo. Certo. E assim também como o was, que era verbo auxiliar na outra fase, na semana passada, ele também pode ser verbo principal da frase. I was at the mall. E eu estava no shopping. Então, é verbo principal da frase também. A boa notícia é que na negative form e na interrogative form, né, quando você está negando ou fazendo uma pergunta, você não conjuga o verbo da mesma forma que na regra anterior. Ou seja, você vai continuar usando o verbo na sua forma original. I didn't do the homework for today, certo? Então vai ficar aquela estrutura que a Camila acabou de falar. Didn't do, fica meio esquisito, mas é isso mesmo, tá tudo certo. I didn't lose the keys. O verbo to lose e a forma dele regular é lost. Mas aqui a gente vai utilizar a forma dele normal, lose. Que é I o didn't. verbo perder. Acho que você pode ir traduzindo, né, Isso. amor? Então, eu não fiz a tarefa de casa que era para hoje. Essa é bem comum, a gente usa sempre. I didn't lose the keys. Eu não perdi as chaves. Esse também eu acho que para quem é como eu, pelo menos, perdido e Yes, desorganizado. I lost the keys. Isso. I didn't meet her yet. Ou seja, eu não conheci ela ainda. Então, a gente utilizou o meet, não met, né? Que é a forma normal. E I didn't wear that ugly hat. Eu não usei aquele chapéu feio. E por aí vai. Certo? Então, as formas normais e nas interrogative forms, os exemplos estão aqui. Aqui são as mesmas estruturas, a gente só reforçou, né? When asking a question, use the auxiliary, did and did, in the beginning of the sentence and the base form of the verb. Ou seja, quando tu for fazer uma pergunta, utilizar o auxiliar e a forma normal do verbo. E reparar que o pronome na estrutura negativa fica entre o verbo e o auxiliar, certo? Então, que é aquilo que a gente já só reforçando. Então, did you come for class last Monday? Ou seja, o come não virou came, né? Ele tá ali, normal, na dele. Você veio pra aula ontem, segunda-feira passada. Did you go to Gramado in your vacation? Ou seja, você foi para Gramado nas suas férias? O go não virou went, ele continuou como go. E did you see me last night at the mall? Você me viu ontem no shopping, ontem à noite? E o see não virou só, certo? E por que que é tão importante a gente falar, a gente construir, a gente, tipo, escutar esses verbos, para a gente internalizar eles mais fácil, porque
a lista pode ser um pouquinho grande, às vezes, de número de verbos. E também, mais para frente, em algum momento futuro, vocês vão estudar que tem o particípio. Ou seja, tem uma terceira forma para esses verbos irregulares, no passado particípio, né, no past participle. E aí eles vão ter três formas diferentes. Às vezes é parecido, às vezes é tudo igual, mas fala diferente. E então, tipo, tem alguns exemplos aqui que é got vira got, fica tudo igual, que é feed vira fed, você fala um pouquinho diferente, mas a escrita é a mesma na hora de escrever. Alguns ficam iguais, não se mantém, você vai ter que decorar uma palavra só. Mas utilizando isso, você vai internalizar tanto que na hora que você vai escrever, você já nem vai lembrar que é irregular, que é regular e que tá tudo dentro da sua cabeça já organizadinho, certo? E aí essa terceira tabela fica mais pra frente aí nos estudos de vocês, tá? Não precisa É, se assustar agora, mas calma. um dia chega. Exato. Lembrando que vocês estão vendo o passado simples, ó, o nome mesmo já diz. Simple past, past simple. Então, pro passado simples, a coluna que vocês vão utilizar dos verbos regulares e irregulares é a segunda coluna. Então, a gente tem o infinitivo, ó, past simple, e depois tem o passado particípio, que vocês vão ver no present perfect continuous, past perfect, tudo que for perfect vai ter esse bendito passado particípio, tá? Enquanto for simple, vocês estão tranquilos aí, tá? E é só essa segunda. Questions, perguntas até aqui, que a gente tem mais um exercício para fazer com vocês, bem tranquilinho. No questions? Yeah, if Okay, everything's okay. let's move on. Okay. So, para a gente completar o texto com os verbos no parênteses no simple past. So, last weekend, I went to New York City with some friends. A semana passada, eu fui para Nova York com os amigos. Que É tudo, claro. hein? Nossa, Murilo nem me chamou. Pois You, é, you então, didn't foi tão invite me. corrido. Foi tão Yes. corrido de última hora. Pois é. We, e aí temos o verbo meet. Number So, one. we, Podem mandar aí no chat. estamos observando. Tanana. Just like Big Brother, we're watching. Jennifer met. Olha só. We met. So, we met at the train station at 7:30 a.m. Então, nós nos encontramos na estação de trem às 7h30. Our train, e aí o verbo to leave. Fica Leave. Left. left. Very good. So, our train left at 7:45 in the morning, and we Buy. The verb is buy. bought We bought. Very Isso. good, Kenny. some souvenirs. A gente estava em Nova York, a gente, né? O nosso trem saiu às 7h45 da manhã, a gente comprou, né, algumas coisinhas ali, uns souvenirs para trazer de volta aí da viagem. Then we to have we had A Jennifer tá lunch. rápida aí no gatilho, hein? Isso. A gente não falou, mas quem responder primeiro ganha R$100 no Murilo. Vai na próxima viagem para Nova York. Exato. Todas as despesas pagas. Then we had lunch at the Coitado. Chinese restaurant. Então a gente almoçou ali. Had lunch acaba virando almoçou, é uma expressão. No restaurante chinês. In the evening to see vira só. Tem um filme com esse nome, eu não sei se vocês sabem, mas é o filme. Jogos Como é que chama? Mortais. Jogos Mortais vira só. O nome dele não faz sentido nenhum tradução. A tradução, né? Jogos Mortais. O filme chama Só. Que nem o filme Tubarão, não sei se vocês sabem, mas o filme Tubarão ele chama Jaw. Jaw é mandíbula, né? Mas imagina se eles fossem traduzir o filme Mandíbula. Não ia rolar. Aí ficou Tubarão. Mas enfim. In the evening, we saw a play at the Lincoln Center. So, de tarde, a gente viu uma peça de teatro
no É, Lincoln mais Center, um que é um adendo aí. museu lindo lá de Nova York. Depois eu mando as fotos para vocês, gente. Ah, claro, com certeza. Ó, gente, outro adendo para vocês. Lembra que eu falei que play, o verbo to play, pode ser muitas coisas? Ele pode ser brincar, jogar, tocar. Aqui, o play, ele tá como um substantivo, né? Porque o inglês é assim, gente. O inglês, uma palavra só, vira 1 milhão de coisas. E Uhum. aqui, ó, we saw a play, nós vimos uma peça. Então, play como substantivo é peça, peça de teatro. Pode seguir, Murilo. So we Number 6, get. We got. got, like Game Uhum. of Thrones, we got we got home very late at night. That night. So, então a gente chegou bem tarde em casa e we all feel, o verbo to feel, felt, Felt. exatamente, isso We all aí. felt. Felt very tired, but very happy. Então a gente, né, tava todo mundo muito cansado, mas tava muito feliz porque viajar para Nova York, Estávamos é, cansados em Nova York, né, gente? cansado em Nova York é outra coisa, É que gente. nem sofrer em Paris. Isso. Bom, mas é isso. Alguma dúvida aí remanescente? A gente sabe, gente, que assim é bastante informação de uma vez, em Uhum. pouco tempo, né? Mas a gente espera que tenha dado para entender aí as regrinhas de spelling, o que são os verbos regulares e os verbos irregulares, e a estrutura, né, do Simple Past. Qual é o verbo auxiliar do Simple Past, que é o did, como que funciona na afirmativa, na negativa, na interrogativa. E diferenciar, saber diferenciar o que é um verbo regular de um verbo irregular. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer mandar a conta bancária para o Murilo? Eu preciso pagar os R$ 100, muita gente acertou. Não, mentira. Igual eu fui pra Nova York no final de semana e a gente leva de novo. Com certeza. Quer me inclua fora dessa, né, Murilo? Tá fácil. Peraí, muito fácil. Peraí, deixa eu dar um take aqui de vocês. Aqui, Ok. na Júlia, Karen, deu para entender bem, deu para entender certinho. Thank you. Muito obrigada, que bom. Fico feliz. Camila, Murilo, thanks a lot for your contribution. Ok, foi muito boa. Foram muito boas as explicações de vocês. Tenho certeza que os alunos entenderam perfeitamente. Foi bastante claro. Claras, né, as explicações, então nós vamos aí juntando, meus queridos, o que nós já vimos do presente, desculpa, eu sempre falo trocado o nome do verbo, do passado simples, do verbo to be, agora a separação em verbos também no passado, dos verbos regulares e irregulares, e com isso nós vamos compondo aí o nosso repertório de conhecimento da língua inglesa. É claro que vocês estão no primeiro ano, já trazem aí um pouco de bagagem, eu sei que muitos de vocês têm bastante conhecimento a respeito da língua inglesa, e nós vamos, se Deus quiser, tudo certo, aprofundar bastante o ano que vem, presencialmente, com muitas atividades práticas para serem realizadas, principalmente aquelas que dizem respeito à cultura, né, dos países falantes aí de língua inglesa. Então, nós vamos sempre complementando, ainda temos um tempo para que vocês internalizem tudo isso. Sigam as dicas aí do Murilo, da Camila, prestem mais atenção nas séries, no que é falado em língua inglesa. Falar, o Murilo falou aquilo lá para mim outro dia, então eu aprendi lá que o verbo meet, passado é met, tem nome de séries, né? Com esses verbos e o que significa. Então, a curiosidade é que faz com que a gente aprenda as coisas. Então, não sei, procuro, assisto, confiro e tiro dúvidas quando necessário. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, muitíssimo obrigada. E eu gostaria, para finalizar a nossa aula, meus queridos, que vocês olhassem lá no Moodle, e eu vou compartilhar aqui um minutinho a minha tela só para mostrar, depois vocês... Espera aí.
Vocês estão visualizando aqui, provavelmente, vocês tinham lá 3 tarefas para o bimestre, e no roteiro que o professor Teruel encaminhou para vocês, tinha lá a tarefa do 4º bimestre, né? Mais uma tarefa ainda. Só que eu não elaborei essa tarefa para vocês, porque nós ainda temos uma atividade avaliativa. Então, aqui na aba de tarefas, vocês têm uma atividade avaliativa para ser realizada. Então, eu pediria que vocês abrissem. É uma atividade bastante simples, onde vocês irão utilizar os... Ixi, foi postado errado ou abriu errado? Teacher deve ter postado o arquivo errado aqui para vocês. Mas eu já vou postar o certo, e a atividade diz o seguinte... Espera aí, deixa eu parar de compartilhar a minha tela para vocês não visualizarem o que vocês não precisam. Aqui. Só um minutinho. Ela estará num documento do Word, tá? Eu só coloquei aqui no PowerPoint, porque eu ainda estava elaborando para apresentação para vocês. Então, atividade avaliativa do 4º bimestre, o que vocês vão fazer? Aqui eu coloquei algumas sugestões, e depois vocês podem, caso tenham dúvidas, entrar em contato comigo. Vocês vão utilizar o Simple Past Tense, vocês vão escrever um texto, que pode ser em forma de parágrafos, tá? Vários parágrafos, em inglês, sobre as suas atividades ao longo desse ano aí de 2021. Para esses textos, vocês podem ilustrá-lo com fotos, imagens, caso vocês queiram enriquecer isso que eu vou chamar de portfólio de vocês, tá? Como é que vocês podem fazer esse portfólio, essa tarefa ou essa atividade avaliativa? Vocês podem fazer utilizando um documento em Word, vocês podem fazer utilizando PowerPoint, vocês podem fazer por meio de um vídeo, a maneira que vocês, utilizando a ferramenta que vocês achem mais adequado para a ideia que vocês vão ter, tá? E caso vocês tenham dúvidas, aí vocês me mandem mensagem, vocês já sabem do meu e-mail, muitos de vocês sempre mandam mensagens, e eu vou já encerrando aqui a nossa aula, trocar lá o arquivo da atividade avaliativa, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se vocês não tiverem, nós encerramos aqui a nossa aula. Beijos, fiquem com Deus, boa semana e até see you next week. As atividades são escolares ou pessoal? As atividades são gerais, que podem ser atividades do dia a dia. O que você fez, por exemplo, desde que começou o ano? Claro que vai dar uma infinidade de coisas. Escolham momentos, atividades, ações que aconteceram com vocês, que foram marcantes, interessantes para vocês construírem. Então, pode estar relacionado com a escola, com a família, com passeio, com vacina, com aquilo que vocês quiserem, tá bom? All right? Guys, eu coloquei o slide da aula aí no chat. Porque da outra vez que a gente fez a regência, pediram para mandar também, aí coloquei no Moodle, dá muito trabalho. Se quiser, eu coloco lá também. Mas se facilitar, já colocar aí, vocês mandam aí para a turma, já fica mais fácil também. Tá joia, Murilo, obrigada, viu? Thank you. Camila, thank you. Thank you. Mais alguma pergunta? No questions? Então, see ya last week. See ya. Bye-bye, guys. Bye, guys. Thanks. Bye-bye. I'm going to stop the recording.